Vamos lá rapidinho, ó. Então, ó, vamos trabalhar hoje. A gente está encerrando. Realização do ativo, né? Pagamento do passivo. Questões muito simples, vamos pegar só o ponto principal, o ponto focal mesmo, né? E aí, encerramento da falência e extinção das obrigações do falido. Nesse aspecto, é um pouquinho mais importante. Então, nós vamos ver algumas questões que são mais importantes. Mas aqui, ó, no que se refere aos crimes falimentares, nós não vamos ter aí, né, uma explicação, porque eu não vou perpassar, claro, pela teoria geral do crime, já tiveram toda a oportunidade de verificar isso, né? Já sabe tudo sobre o tipo penal, né? Então, na verdade, no que se refere aos crimes falimentares, que estão aqui a partir do artigo 168, eles são para que você tenha a oportunidade de verificar qual é o tipo penal, claro. E aí, se amoldando a esse tipo penal, nós temos aqui a pena, né? Então, se você perceber, o que foi feito aqui, na verdade, foi única e exclusivamente, né, ser trazido os tipos penais que estão, né, lá presentes na nossa próxima lei. E aqui, esses tipos penais, você vai perceber sempre que eles são crimes que estão intimamente ligados aí na atividade típica e deveria ser, porque nós estamos trabalhando da falência mesmo, a atividade típica de empresa, uma atividade empresarial. Então, o primeiro dele é fraude contra credores. Você vai perceber também que nesses tipos penais existe a possibilidade de, ó, o tipo penal, ele vai, né, violação do sigilo empresarial, ele também pode ser aplicado a o empresário, se ele for um empresário individual, claro, pessoa jurídica não vai presa, né? Aos administradores, aos administradores, né? Pode acontecer situações do tipo penal se amoldar ao administrador judicial. Administradores, eu falo administrador da gestão, da economia, da atividade econômica, os diretores, quando a atividade estava em funcionamento. Pode ainda ser ao administrador judicial, ele pode cometer algum, alguma situação. E inclusive, o tipo penal pode alcançar o juízo, a depender do que for realizado pelo juízo. Olha. Adquirir o juiz, artigo 177, o representante do Ministério Público, o administrador judicial, o gestor judicial, o perito, o avaliador, o escrivão, o oficial de justiça, o leiloeiro, por si ou por pessoa interposta, bens da massa falida ou do devedor da recuperação judicial em relação a estes, ou eu, em relação a este, entrar em alguma especulação de lucro quando tenha atuado nos respectivos processos. Então, tem esse tipo penal, inclusive, que vai para o juiz, representante do MP, administrador judicial, gestor, perito, avaliador, né? Foge daquela visão tradicional somente para o. Então tem que ficar bem esperto nesse aspecto, né? Quero focar bem nisso, para poder se evitar que uma pergunta eventual, somente o devedor ou seus gestores podem cometer crimes parlamentares. Não, olha, artigo 177, o juiz, né? Então, pena de reclusão de 2 a 4 anos. Uma que é bem importante que eles sempre fazem perguntinha é a omissão de documentos contábeis, porque aí remonta lá no nosso quarto período, lá em períodos pretéritos, não só o quarto, mas períodos anteriores, tivemos a oportunidade de verificar nos livros contábeis. E um dos livros obrigatórios para todos e quaisquer empresário é o livro diário. E esse livro diário, nós na época tivemos a oportunidade de dizer que se você não faz a sua contabilidade, você não comete crime nenhum. O máximo que você vai fazer é o pagamento de uma multa. Isso se você estiver com uma atividade regular, sem ter a falência. Por quê? Deixar de elaborar, escriturar e autenticar antes ou depois da sentença que decretar a falência e conceder recuperação judicial ou homologar o plano de recuperação judicial, os documentos obrigatórios de escrituração contábil. Tem pena, detenção de 1 a 2 anos. Então, aquilo que não era nada pode transformar-se num crime se eventualmente deixar, se tiver a falência. Aquele que deixa de elaborar, deixa de contabilizar, responde, tá? E aí, essa parte aí eu peço que vocês façam uma leitura sobre, né? E destacando o artigo 177 e o artigo 171.
Tranquilo? Mas o que nós temos de importante aqui, ó, realização do ativo, né? E o que se mostra importante para nós na nossa aula de hoje, nós temos que lembrar sempre que, ó, realização do ativo, e eu tenho certeza que nesse ponto ele vai ser o mais importante e vai ser o crucial, tá? Que é efetivamente, e aí já eu vou mesclar já essas duas questões, tá? Porque eu vou falar diretamente trabalhando com as duas: realização do ativo e pagamento do passivo. Realizar o ativo é vender os bens que foram arrecadados. E aí nós vamos ver qual que é o momento oportuno de se fazer essa venda. Depois que vendeu, vai transformar em ativo circulante, que é dinheiro, preferencialmente. E tendo dinheiro em caixa, claro, como nós sabemos, pagamento do passivo. Aí nós vamos pagar os credores. E aí também chama a importância, faço uma observação, né, nesse aspecto e trago a importância de quando é que nós temos esse pagamento desse passivo. E é isso que nós vamos verificar, ok? Então vamos lá, eu vou trabalhar com as duas situações. A primeira delas, realização do ativo. Mas antes disso, ó, vamos só lembrar rapidamente aqui, ó, comigo, ó. Veja, nós temos, né, a partir do momento, ó, só rapidamente, né? Nós temos aqui o autor, que seja um credor regular, faz o pedido de falência contra um réu, que é uma atividade típica de empresa, artigo 1º. Para fazer o pedido, ele tem que cumprir todos os requisitos da fase pré-falimentar: impontualidade justificada, execução frustrada, requisito da insolvência jurídica. A partir do momento que faz esse pedido contra o réu, vai para o juízo. E aí o juiz pode decretar a sentença de falência. A partir do momento que decretou a sentença de falência, né, nós temos aqui algumas situações importantes. Publica a lista de credores, né, abre prazo para efetivamente esses credores aqui apresentarem suas impugnações, habilitações, impugnações, enfim, né? Então nós temos aqui esses credores. E nós sabemos que, paralelamente a esses credores, há um procedimento próprio: primeiro, habilitação administrativa, depois, eventualmente, a apresentação de impugnações para o administrador. Se o administrador judicial não regularizou de forma administrativa, habilitações e impugnações diretamente para o juízo, e, inclusive, a possibilidade de uma habilitação retardatária e uma habilitação retardatária de acordo com o Código de Processo Civil. Tivemos a oportunidade de ver até que se faça o quadro geral de credores. É isso aqui que eu quero trazer para nós, para ficar importante. Ok? A partir do momento de publicação da sentença também, há a nomeação da administrador judicial, que a sua função, como já vimos, é de arrecadar todos os bens e promover, né, o que nós chegamos aqui agora na realização desse ativo. Então ele arrecada todos os bens, verifica todos esses bens. Então o administrador judicial tem duas situações importantes: arrecadar, né, e promover e transformar apurar todos aqueles bens para se transformar aqui nesse ativo para poder pagar os credores. E, além disso, também ele auxilia o juízo, né, nessa apuração do passivo que vimos na aula passada, verificar quanto tem de débito, ok? Claro que desse ativo e desses credores tem o pagamento do passivo, né? Nós teremos o pagamento do passivo, mas para poder pagar o passivo tem que realizar esse ativo. E o que está trazendo para a gente hoje é justamente essa situação. A partir do momento, quando é que se tem, e a grande pergunta que se faz é: quando é que vai se promover a liquidação desse ativo? Né? Em outras palavras, e aí eu acho que de uma forma mais simples para eu poder exemplificar isso: quando é que o administrador judicial vai começar a vender tudo aquilo que ele foi arrecadado? Porque lembre, pode ter ali independente pedido de restituição,
né? Lembra lá do pedido de restituição? Determinado bem, né? Pode ter eventualmente embargo de terceiro também. Determinado bem foi de forma indevida arrecadado pelo administrador e o proprietário fala: peraí, isso aí não era, esse bem não é do devedor, esse bem é meu, é só um carro que estava alocado, ou é meu carro que estava estacionado lá. Lembra que nós falamos na aula passada? Então, um grande questionamento que se faz, eu acho que esse que é o ponto principal, é quando é que se começa a realizar esse ativo? Quando começa a vender aqueles bens do devedor? Na verdade, eu expressei de forma equivocada, né? Bens que eram desse devedor. Porque a partir da decretação da falência, lembre, nós retiramos esse devedor de cena, afastamos o devedor das suas atividades e os bens agora estão sob a tutela daquele administrador judicial para poder pagar os credores. Então, esse é o primeiro questionamento que se faz. Quando é que se começa a realizar esse ativo? E existe um outro questionamento que é mais importante ainda. Quando é que se começa a realizar o pagamento do passivo? Porque perceba, e aí que é o importante que nós temos que entender. Olha, veja aqui comigo. A partir do. Então, veja, nós temos a sentença que decreta a falência. Só que dessa sentença surge a possibilidade de várias habilitações, de várias impugnações, habilitações administrativas, habilitações retardatárias, impugnações, inclusive judiciais em relação àquele crédito, né? Até que se tenha a homologação do quadro geral de credores. E a pergunta no sentido: é necessário, é necessário esperar a homologação do quadro geral de credores para que se possa realizar o pagamento desse passivo? É primeiro necessário saber a existência de todos os credores para começar a realizar o pagamento desse passivo? Pode falar, por favor. Depende, porque se a pessoa não tiver na lista do quadro, ela pode ainda pedir para poder ser inserida. Sim. Então, a partir do momento que estiver ali, já pode estar aí pagando, não é isso? A partir do momento que já estiver ali, já pode ir pagando. Nesse caso, está certo esse aspecto. Não precisa. O que eu quero dizer é o seguinte, olha. Nós temos que entender o seguinte, e aqui vem essas etapas. Ó, acompanhe comigo. Para que se tenha a apuração do ativo, vamos pela primeira pergunta, que aí nós já passamos para o pagamento do passivo. Nós temos que entender o seguinte, ó, o administrador judicial arrecadou os bens, ele já deve, a palavra é essa, imediatamente a arrecadação, ele já tem que promover a liquidação desse ativo. Por que ele tem que promover a liquidação desse ativo imediatamente? Para poder, primeiro, conseguir chegar nos fins da nossa legislação, nos princípios básicos, que é o procedimento tem que ser celeridade. Mas não é só por isso não, porque a partir do momento em que ele começa a realizar o ativo, vender aqueles bens que ele arrecadou de forma imediata, a possibilidade de desvalorização daqueles bens, a possibilidade da perda daqueles bens, a possibilidade daqueles bens se deteriorarem fica menor, porque ele transforma em dinheiro deposita numa instituição financeira e esse capital tem que ser remunerado lá naquela instituição financeira. Então é para evitar perda de bens, porque o tempo inegavelmente corrói, o tempo inegavelmente vai fazendo com que aqueles bens tenham menor valor. Então, nesse aspecto, essa liquidação desse ativo tem que ser aí de forma imediata. E também é imediata, veja, o pagamento aos credores. Desde que tenha dinheiro suficiente, já deve começar a realizar o pagamento do passivo. Ah, mas ainda não tem a lista completa dos credores porque não tem o quadro geral, porque ainda existem impugnações pendentes. Não se esqueça, e é por isso que se faz importante lá, nós falamos sobre isso,
né? Aquelas pessoas que estão, as pessoas que estão ainda com processo pendente quanto ao seu crédito, vão fazer reservas e o juiz deixa reservado, claro. Por isso a importância das reservas. Depois, se a pessoa realmente for credora, ela levanta aquela reserva. Se ela não for credora, né? Se ela não for credora, aquela reserva será novamente dividida para com os credores. Então, esse pagamento do passivo não precisa esperar essa lista interminável de quadro geral de credores, habilitações e impugnações. Então, tem que ser o quanto antes realizando esse pagamento. Lembrem-se sempre que o prazo, e por isso que nós temos aquele primeiro prazo, que é o prazo da habilitação administrativa, né, que é o artigo 7º, parágrafo 1º, 15 dias para habilitação perante o administrador judicial. E ele pode concordar ou não. Ele não concordando, ou se tiver alguma necessidade, a possibilidade da habilitação, a impugnação, na verdade, né, nos próximos 10 dias perante o juiz. E aí você já pode fazer esse pedido de reserva. Tá? Então, e dentro desse prazo, né, nós teremos aí, aqui lembrando que o administrador judicial tem um prazo de 45 dias para poder fazer o segundo edital, e aí sim nasce o prazo de 10 dias. Dentro desse prazo, né, você tem que fazer esse pedido aí das reservas para o juízo, né, para que não tenha nenhum tipo de prejuízo, tá? Mas o que fica de importante para nós é o seguinte, ó, né? E aí é o que eu trazido para nós aqui, ó. Essa realização, essa liquidação desse ativo, essa realização, essa venda desse ativo, né, tem que ser imediata. Né? Tem que ser imediata. Fez essa venda, já tem o valor disponível, também vai fazer o pagamento, né? Pagamento aos credores. Fazer esse pagamento aí aos credores. Tá bom? No que se refere, então isso é importante, ó. Isso é importante mesmo, tá? Para evitar alguns problemas. Agora, como que é feito? E aí se mostra. Já que tem que ser de forma imediata, como que é feita a forma de realização desse ativo? Como que se paga esse ativo? Está lá no artigo 140. E preferencialmente, a lei nos traz as formas que nós temos de alienação desse ativo. Primeiro é vender tudo, né? É realizar a atividade econômica de forma global, né? Perceba que utiliza a nossa lei 11.101 de 2005, ela utiliza aqui a expressão empresa sem nenhum rigorismo técnico, né? Na verdade, aqui é a alienação não dá a ideia de venda dos bens em bloco, estabelecimento em bloco, não bloco, né? Nesse bolinho, é bloco, tá? Esse bolinho é o contrário, é claro. Então, a alienação do estabelecimento em bloco, não podendo filiais de forma isolada, não podendo, né, bloco de bens internos, não tendo, e aí vai de forma individual. Por que essa gradação? Porque se você vende atividade como um todo ou a filial, é possível que você tenha uma arrecadação por um valor muito melhor e mais do que isso. Você mantém aquela fonte produtora já apta para poder novamente produzir riquezas e isso é que importa, né? Então a ideia é vende o todo, se não tiver jeito, ou se existirem filiais, vende filiais separadamente, se não tiver jeito, dentro daquela atividade, tentar vender bloco de bens, e aí, se não tiver mesmo, é que vai para os bens de forma individual. Qual que é a forma que se tem? Qual que é a forma que se tem de venda dessas atividades? Tá? As modalidades de alienação do ativo são as seguintes, ó. Leilão por lances horários, propostas fechadas,
ou pregão. E aí fica a critério do juízo, ouvido o administrador judicial e atendendo orientação do comitê, perdão, se existir, né? E aí ele vai fazer uma dessas possibilidades. Leilão, acessórios, proposta fechada, ou essa que é o pregão, né? Que é mista, né? O pregão, ele é o recebimento de propostas e as melhores propostas que tiverem não inferiores a 90% vão fazer lances orais, tá? Fica a critério do juízo. Uma outra situação importante, e essa eu reputo ser bastante importante mesmo, aquele que adquiriu os bens do produto da falência, né? O objeto da alienação, aqueles bens que foram adquiridos, a atividade econômica, os bens em bloco, não importa, está livre de quaisquer ônus ou de qualquer ônus. E não haverá sucessão do arrematante de quem recebeu nas obrigações do devedor, inclusive de natureza tributária. O bem vai livre, desimpedido, desembaraçado. Não há nada. Aquele que arrematou recebe sem nenhum vício, nenhuma mácula, né? Não quer dizer, não recebe débitos tributários, não recebe débitos trabalhistas, acidente de trabalho, né? A não ser que o arrematante for quem? O sócio, ou sociedade controlada, parente em linha reta ou colateral até quarto grau, identificado como agente do falido, com o objetivo de fraudar essa sucessão, né? Então, aqueles empregados, se for adquirida a atividade inteira, no todo, e quiser, né, dar continuidade, nós temos aí, né, que ainda será celebrado um novo contrato de trabalho. Não existe aquela sucessão trabalhista, né, de receber todos aqueles débitos anteriores, tá? E para que nós possamos fechar, né, nós temos ainda a possibilidade de venda do ativo de forma diferente dessa trazida na nossa lei. Está lá no artigo 145. Deixa eu só localizar aqui. Isso, ó. O artigo 144 e 145. Modalidade de alienação judicial diversa daquela do artigo 142 que nós vimos. Bloco, Havendo motivos justificados, o juiz poderá autorizar, mediante requerimento fundamentado do administrador judicial ou do comitê, as modalidades de alienação judicial diversas do previsto no artigo 142. Essa lei autoriza de forma diversa, caso se mostre necessário, tudo com a participação do Ministério Público, né? Então, você pode fazer imaginemos que o administrador judicial, de forma fundamentada e ouvido o comitê se existir, encontre uma modalidade de alienação que seja melhor, né? Uma modalidade de alienação sempre buscando o maior proveito daquela atividade econômica e justifica para o juiz falando, olha, se vender de tal forma, torna-se melhor, vai receber mais, né? Então o artigo 144 traz para nós, havendo motivos justificados, o juiz poderá autorizar, mediante requerimento fundamentado do administrador do comitê, modalidade diversa de alienação prevista no artigo 142. Então, o artigo 145 arremata. O juiz homologará qualquer outra modalidade de realização do ativo. Qualquer outra. Desde que aprovada em Assembleia Geral dos Credores, inclusive com a constituição de sociedade de credores ou empregados próprios do devedor. Então, os credores falam o seguinte, olha, nós preferimos continuar com essa atividade econômica e cada um de nós credores
da proporção dos seus créditos terá participação. Pode ser feito. A atividade vai ser pelos próprios empregados, desde que aprovada por Assembleia Geral de Credores, com a participação, se necessária, dos atuais sócios ou de terceiros. Tá? Então, existem essas possibilidades. Existe essa possibilidade de realizar essa alienação diversa, desde que tenha o requerimento fundamentado pelo administrador. Né? Tem que ser aprovado também na Assembleia Geral de Credores. Ok? Então, nós temos isso aí de forma geral, e o mais importante que nós temos sobre a realização desse ativo. E aí, outra situação correlata, claro, é o nosso pagamento do passivo. O pagamento do passivo é esse. Em que nós temos aí uma ordem de preferência para recebimento. E tivemos a oportunidade de falar sobre isso em aulas passadas, mas nós vamos reforçar essa ideia agora em face da sua grandeza de importância. Tá? Então vamos lá. A primeira situação que nós temos que lembrar sempre, né, é quando se fala em pagamento, quando é que vai acontecer esse pagamento do passivo, desde que tenha ativo suficiente para poder realizar o pagamento do passivo. Quem recebe em primeiro lugar, tivemos a oportunidade de ver essa aula passada, quem recebe em primeiro lugar são os credores do artigo 151, aqui, por isso que eu trouxe aqui, os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial, vencido nos 3 meses anteriores à decretação da falência, até salário vencido dos últimos 3 meses à decretação da falência, até limite de 5 salários mínimos por trabalhador. Então, a pessoa recebe 10 mil reais por mês. O máximo que ela vai receber são 5 salários mínimos. Ou uma pessoa recebe um salário mínimo por mês, ela vai receber os 3 mil e pouco, porque dos últimos 3 meses. Tá? E veja, serão pagos tão logo haja disponibilidade em caixa. O administrador judicial foi lá, arrecadou e viu que na conta corrente tinha, 150 mil reais daquele falido. Questão absurda, não vai ter nada, né? Mas imaginemos que encontrou 150 mil reais em dinheiro antes mesmo de fazer a realização do ativo. O que ele deve fazer? De imediato já pagar os salários vencidos dos últimos 3 meses. Não tem salário vencido nenhum. Gente, se não tem salário vencido nenhum, né? Aí não tem que pagar nada. Então, cuidado com isso. Mas o primeiro a receber são os salários vencidos dos últimos 3 meses até o limite máximo de 5 salários mínimos por trabalhador. Tão logo haja disponibilidade no caixa. Precisa de esperar realizar todo o ativo para poder pagar? Não. Tão logo haja disponibilidade no caixa. Quem que vai receber depois? Quem recebe depois recebe artigo 84 da nossa lei. Tá? Aqueles credores que estão trazidos no artigo 84 serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos logo com precedência sobre os demais mencionados no artigo 83, os seguintes credores: remuneração do administrador judicial e seus auxiliares, só lembrando, desde que tenha aí, né, se verificado a existência da autorização para que tenha esses auxiliares, porque se não tiver autorização, quem vai arcar é o administrador judicial. Crédito em relação de trabalho ou decorrente de trabalho, de trabalhos prestado após a decretação da falência. Aquele exemplo é uma distribuidora de carne.
tem que continuar com os trabalhadores lá 10 dias para dar a destinação daquela carga. Então, calma, tem 10 dias aí que vai continuar uma relação de emprego, de trabalho, após a decretação da falência autorizada pelo juízo, claro. Nesse aspecto, né, são serviços prestados após a decretação da falência. Quantias fornecidas a massas pelos credores, despesa com arrematação, administração, realização do ativo, despesa com a realização do ativo. Ah, mas que absurdo. Tem que pagar, gente, porque se não pagar aqui na administração, na arrecadação e a realização do ativo, não vende. Se não vender, ninguém recebe nada. Né? Distribuição, bem como custo dos processos da falência, custos judiciais em que a massa tenha sido vencida. Tá? E depois, obrigações restantes de atos válidos jurídicos durante a recuperação judicial convalada em falência. Tivemos a oportunidade de ver essa aula passada, estou só reforçando. Lembro que o artigo 85, ele somente será pago depois do artigo 85, né? Porque ainda tem esse 85 que tem precedência aí, que é o pedido de restituição. Tem que tirar da massa falida tudo aquilo que não pertencia ao devedor. Pedido de restituição. Aí se a coisa se perdeu, por exemplo, era o seu carro que estava estacionado lá, você entrou com um embargo de terceiro, você não tem relação nenhuma com a massa falida, né? Nesse aspecto, você faz o embargo de terceiro e a coisa se perdeu. A gente vai ter que te indenizar. Assim como era o carro da locadora e faz a restituição e o carro da locadora pegou fogo no acidente no transporte desse carro, vai ter uma restituição em dinheiro. Tá? Professor, então deixa eu ver se eu entendi. Então, com relação ao pagamento, primeiro recebe os do artigo 101, depois os do artigo 84 e em sequência do artigo 85. Não, na verdade, no que se refere a recebimento, é 151 e depois vai para o 84, no recebimento. Mas para poder receber o 84, veja, ó, isso, tem que analisar os pedidos de restituição ou as reservas, né? Porque pode ser, vai demorar muito isso aqui. Não, mas tem a possibilidade de fazer reserva e tal, aquela questão toda, né? Então, existe essa possibilidade aí, tá? Então, tem que tomar cuidado para não fazer essa liquidação dela. Se a coisa se liquidou, restituição em dinheiro. A coisa se perdeu, não mais existe. Então, aí tem que ser restituição em dinheiro. Então, pagamento é 151, depois vai para 84. Mas antes de pagar o 84, tem que verificar as reservas. O pedido de restituição. Tá bom? Só para não confundir muitas coisas. Pagamento é 151, 84, depois 83. Mas para poder pagar o 83 e 84, tem que fazer o pedido de restituição primeiro. Tá? Então, feito o pagamento aqui do artigo 84, realizado o pagamento do artigo 84, nós passamos para o artigo 83, que nós já conhecemos, né? Crédito trabalhista, acidente de trabalho até 150 salários mínimos, garantia real, tributado, privilégio especial, quirografários, multas, subordinados. O que não vai receber? Beleza? Então, esse é o nosso pagamento, seguindo sempre essa ordem nossa da lei. Tá? E aí, feito isso, pagou, tem que encerrar. Encerramento da falência e extinção das obrigações do falido. Então, é como se nós tivéssemos aqui, olha, só para a gente entender isso aqui. Nós temos aqui, ó, vamos traçar como se fosse uma linha. Lógico que essa linha vai sofrer uma série de outros incidentes aí. Então, nós temos aqui o pedido, né? Nós temos aqui o réu, que é o nosso devedor, né? Vou colocar aqui, ó. Pedido não, vamos colocar assim, credor. Depois nós temos o devedor, e aí vai lá para o juízo, tá aqui, tem contraditório, cumprir os requisitos todos. O fator é aqui que vem uma sentença que decreta a falência. E aí, dessa sentença que decreta a falência, nós temos aqui algumas situações: habilitação, impugnação, nós temos o curso do processo de falência, nós temos ainda a realização do ativo e nós temos o pagamento. Tudo isso aqui analisado. Nesse intervalo tem pedido de restituição,
tem ineficácia dos atos para retrotrair ali, né, até o termo legal da falência. Enfim, essa marcha processual vai. Só que ela se finda. E é esse ponto aqui que nós chegamos. Da decretação da falência, inclusive, o recurso que nós tivemos a oportunidade de verificar, da sentença que decreta a falência, justamente porque continua, e agora a gente consegue entender por que continua o tanto de coisa, pagamento de credores, realização do ativo, análise de embargos, de ineficácia, habilitação de crédito, tudo dentro dessa ideia, dessa marcha aqui, desse processo de falência, né? E por continuar, só um minutinho. Perdão. E por continuar, é que nós temos, claro, que do recurso que decreta a falência cabe agravo de instrumento. E a gente consegue visualizar isso nitidamente, porque o processo não acaba, ele continua. Mas uma hora ele se finda. E aí, ao ele se findar, ao ele se extinguir, o juiz vai dar uma nova sentença. E esse que é o ponto agora. E essa sentença é de encerramento. Processo de encerramento. Que vai deixar a pessoa inabilitada por um período para exercer a falência ou vai deixar a pessoa habilitada. Vai deixar a pessoa inabilitada não é para exercer a falência, né? Perdão. Vai deixar a pessoa inabilitada por um tempo para exercer a atividade de empresa, claro, ou vai torná-la habilitada. O fato é que nós temos que ter uma sentença, até mesmo para poder marcar o marco, para poder trazer para nós aí, para trazer um marco temporal, iniciasse esse marco, né, de uma eventual contagem de prescrição no sentido de se devolver a habilitação para aquele falido. Ou seja, inicia-se a contagem de tempo para que aquela pessoa que foi falida poder ser considerada no futuro habilitada para exercer novamente, né, a atividade típica de empresa. Tá? Então nós temos aqui encerramento da falência e extinção das obrigações do falido. Vamos aqui, rapidamente aqui para nós. Veja. Encerramento das obrigações e extinção das obrigações. Encerramento do processo de falência. Concluída a realização de todo o ativo e distribuído o produto entre os credores, o administrador judicial apresentará suas contas ao juiz no prazo de 30 dias. Então, pagou todo mundo, né? Realizou todo o ativo, o administrador judicial apresenta suas contas. As contas vão ser acompanhadas de documentos, serão apresentadas em autos apartados. O juiz vai publicar o aviso que se encontra à disposição aquelas contas que poderão ser impugnadas no prazo de 10 dias. Tá? Decorrido o prazo e feitas as diligências, o juiz intimará o Ministério Público para manifestar no prazo de 5 dias. Fim do estudo, ouvido o Ministério Público, cumpridas todas as providências, o juiz julgará as contas por sentença. A sentença que rejeitar as contas, o administrador vai ter que ressarcir a massa. Tá? Serve aí como título executivo. E, uma vez as contas aprovadas, o administrador judicial vai apresentar o relatório final da falência no prazo de 10 dias, indicando qual foi o valor do produto, do ativo do produto, a sua realização, o valor do passivo, e vai informar para o juiz se teve ou não teve responsabilidade do falido, e vai informar para o juiz também se cumpriu ou não cumpriu aquela falência. Realizada essa apresentação final desse laudo, o juiz vai encerrar a falência por sentença, que cabe aí, vai ser feito um edital, e desse encerramento, como acabou, como não tem mais nada para o juiz fazer, como não continua aqui para o juiz, dessa sentença de encerramento, o recurso que cabe é a apelação. Tá? Eu vou voltar aqui, só estou te dando
uma ideia para que você possa entender. E desse edital também, dessa sentença, começa o prazo prescricional relativo às obrigações do falido, né? Assim que, claro, que transitar em julgado, é do trânsito em julgado, né? Não é da sentença, do trânsito em julgado, daquela sentença de encerramento, tá bom? Então vamos entender aqui, só para a gente poder... o juiz ele tem que encerrar o processo de falência. Mas para ele encerrar, ele precisa da prestação de contas, né? Precisa da prestação de contas do administrador judicial. E mais do que isso, além dessa prestação de contas desse administrador judicial, ele precisa de um resumo de todo o ativo, de todo o pagamento do passivo, para que se possa encerrar esse procedimento por falência. Dessa sentença, cabe apelação. Então, de forma rápida é o seguinte: o administrador judicial tem o prazo de 30 dias a partir da realização do ativo distribuído o pagamento entre os credores. As contas vão acompanhadas de documentos. A partir do momento, o juiz publica um aviso para 10 dias para impugnar as contas. 5 dias houve o Ministério Público, tá? E aí o juiz vai julgar aquelas contas. A partir do momento que as contas forem julgadas, procedente ou improcedente, na realidade não é procedente ou improcedente, né? As contas estão ok ou não estão ok, o administrador judicial tem o prazo de 10 dias para apresentar um relatório final da falência, e aí o juiz vai encerrar por falência, por sentença, aquele procedimento de falência. Cabe apelação e começa a contar o prazo prescricional a partir do trânsito em julgado. Por que prazo ou prescricional? Porque, veja, após 5 anos contados do encerramento da falência, se falido não tiver sido condenado por crime falimentar, ele volta a ficar o quê? Habilitado, ou seja, acontece a extinção das obrigações do falido. E também, se passar 10 anos contados do encerramento da falência, se o falido tiver condenado crime falimentar, né? Se ele tiver condenado 10 anos, se ele não tiver condenado, são 5 anos não condenado, 10 anos condenado. Se o falido não tiver condenado do encerramento da falência, né? Ele volta a ser considerado habilitado, ou seja, extingue-se as obrigações do falido. E quando é que se extingue as obrigações do falido também? Claro, pelo pagamento de todos os créditos. O juiz, na sentença, diz que ele está extinta as suas obrigações porque o administrador, por exemplo, informou que pagou todos os créditos. Ou, por exemplo, se ele não conseguir pagar todos os créditos, se ele tiver realizado todo o ativo, tiver sido realizado todo o ativo, vendeu tudo que tinha, né? E fez o pagamento de 50% dos créditos quirografários. Lembra lá? Olha, ele teria que ter feito o pagamento de todo mundo do artigo 84. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Do artigo 84, os extraconcursais. Pagou primeiro 151 os trabalhadores, né? O crédito extraconcursais do artigo 84. Veja, pagou todos os créditos trabalhistas, garantia real, tributário, privilégio geral, privilégio especial se existirem, e pagou aqui 50% do crédito quirografado. Então aqui, mais uma vez, se ele proporcionou o pagamento, depois de realizado todo o ativo, de mais do que 50% dos créditos quirografários, inclusive sendo facultado ao falido após, né, o pagamento do ativo, realizar o depósito de quantia necessária para atingir essa porcentagem, né? Se acontecer isso, extingue-se as obrigações. Extinguir as obrigações, em outras palavras, significa dizer que ele está habilitado a exercer a atividade como empresa. E se ele não estiver habilitado para exercer, ele vai ficar 5 anos após o trânsito em julgado, no encerramento da falência, né? Ou 10 anos, se tiver cometido algum crime falimentar. Ok? Muito bem. É isso.
E aí encerramos o nosso processo de falência. E a próxima matéria nossa, igual eu pedi para vocês, são os crimes falimentares, que eu vou pedir só uma leitura. E em especial, destaco, claro, né, os crimes trazidos principalmente no artigo 177, que é o juiz, representante do Ministério Público, o administrador judicial, gestor judicial, perito, escrivão, oficial de justiça ou leiloeiro que podem cometer esse crime, assim como deixar de escriturar os livros obrigatórios, que pode gerar sanções administrativas, mas que depois da falência deixar de elaborar também é crime falimentar. Sei que é de menor potencial ofensivo, sei que não dá nada, né? Detenção de 1 a 2 anos e multa. Eu acho que isso, eu não sei nada de direito penal, perdão, né? Mas eu acho que isso aí dá juizado especial, né? Então é menor potencial ofensivo. Deve ser cesta básica, deve ser uma multinha ali, basicamente, tá? E claro, tem aqueles tipos que são os mais comuns. Fraude contra credores, muito mais comum, né? Violação do sigilo empresarial, divulgação de informações falsas, indução a erro, favorecimento de credores, aí tudo é reclusão, aí também que fica um pouquinho mais apertado, tá bom? Muito bem. Então, nós conseguimos chegar ao final. Tá? Já vou só encerrar aqui a gravação, né? Mas antes disso, e volto para todos aí para poder conversar com vocês. Mas antes disso, só desejar a todos aí, primeiro, muita saúde, muita paz, feliz ano novo, próspero ano novo, né? Feliz Natal, próspero ano novo, saúde. E esse finalzinho de ano aí, muita saúde, que o ano que vem vai dar tudo certo, tenho certeza absoluta. Um abraço.